Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Pode ficar sentado. Lucas, capítulo de número 17, versículo 11. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Todos encontraram? Quem não trouxe a Bíblia ou não tem a Bíblia, vocês podem acompanhar aqui pelo telão do altar, tá bom? Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11, diz assim: E aconteceu que indo Jesus para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. 13. E eles levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, vá e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que enquanto os leprosos iam, eles foram curados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre a sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E era esse um samaritano. 17. E respondendo Jesus perguntou: Não foram 10 purificados? Onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aí Jesus diz: levanta-te, vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Diga graças a Deus. Senhor Jesus, aqui está a palavra que será ministrada ao coração do teu povo. Que o Senhor possa falar poderosamente a quem está nos assistindo pela internet, aqui na nave da igreja, e que o teu nome possa ser glorificado. Tu tens liberdade aqui. Repreende toda a mente dispersa, toda a ação do mal, em nome de Jesus. E você diz, mais uma vez, se você puder, aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta simples. Simples. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente grato? Não estou falando de um obrigado automático que a gente dá por educação, não. Mas eu estou falando daquela gratidão que sobe no fundo da alma, que enche os nossos olhos de lágrimas, que te faz parar tudo para dedicar um tempo para agradecer. Porque a gente vive num mundo que nos ensina a pedir, a exigir, a buscar o próximo nível. Queremos o próximo emprego, queremos o celular do ano, queremos a próxima bênção. E quando recebemos, muitas vezes mal temos tempo de desfrutá-la, porque já estamos de olho na próxima conquista que vem depois. Esquecemos de olhar para trás quando a gente não era nada e quando a gente não tinha nada. E aí a gente esquece de verdadeiramente agradecer. Então eu queria mergulhar nessa passagem aqui com vocês. E é uma das passagens mais tocantes e ao mesmo tempo uma das mais confrontadoras do ministério de Jesus. Parece uma história pequena, simples, sem causa aparente, mas eu quero dizer para você que essa é uma história sobre cura, sobre fé, mas acima de tudo é uma história sobre gratidão e uma triste realidade sobre ingratidão. Então, se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu colocaria a pergunta de Jesus do versículo 11. Não eram 10 que receberam a bênção? Por que aqui só voltou um? Onde estão os 9? Olha que interessante. O texto já começa dando uma localização. Escute isso: todas as vezes que a Bíblia inicia uma história falando do lugar, da cidade, da região, isso é importante,
Porque o versículo 11 começa dizendo que Jesus ia para Jerusalém e passou na divisa entre Samaria e a Galileia. Isso não é um detalhe geográfico qualquer, não. A divisa, a fronteira, era um lugar de ninguém, lugar de exclusão. Os judeus que moravam na Galileia não se comunicavam com os samaritanos. Quem passava ali, passava sem olhar para os lados. E quem morava nos lados, não se comunicava, não se falava. Era um lugar de exclusão. Era uma terra de gente marginalizada. E é exatamente ali, naquele lugar que ninguém dava nada, que conviviam pessoas que ninguém via futuro, naquela fronteira do desprezo, do desespero, que a Bíblia vai falar que habitava ali 10 leprosos. 10 leprosos. Irmãos, a lepra era uma doença terrível, que desfigurava o corpo, apodrecia a carne, insensibilizava os membros. Era uma doença que matava de forma lenta e dolorosa. Eles eram obrigados, a quem possui essa doença, a viver isolado. Tinham que rasgar as suas vestes, porque nem para lavar serviam. Tinham que deixar o cabelo despenteado, e quando se aproximasse alguém, a pessoa doente deveria gritar para essa pessoa: não venha por aqui, eu sou imundo, eu sou impuro, eu tenho uma doença grave e contagiosa. Não venham, não se aproximem. Por onde essas pessoas passavam, eles tinham que gritar para que ninguém se aproximasse. Eram expulsos de suas casas, eram jogados de suas famílias, para que ninguém morresse ao mesmo tempo junto. Eram excluídos da sua cidade, retirados do meio do seu povo. Eram proibidos de adorar no templo, eram proibidos de frequentar o templo, eram cortados da comunhão com Deus e da comunhão com o povo de Deus, porque eram considerados amaldiçoados. Então, quando você olhar uma história de lepra na Bíblia, lembre-se do que eu estou dizendo aqui. Eram pessoas que as pessoas olhavam e diziam assim, ó: quanto mais longe dele, melhor. Sabe o que é isso? Você ir reclamando de pouca coisa, você ir murmurando, se maldizendo de pouca coisa, irmãos. Esses 10 homens viviam no fundo do poço da existência humana daquela época. A dor deles era tão grande que uniu, que juntou o impensável: judeus e samaritanos. Olha o que diz o versículo 16: 9 era judeu e 1 era samaritano. Irmãos, a dor, o sofrimento quebrou a barreira do preconceito. Muitas vezes a fronteira que a gente se coloca é justamente o que nos faz se encontrar com Jesus. Aquela dor que chega, aquele lugar de dor, aquele lugar de vergonha, aquele lugar de desespero, quando nós nos sentimos muitas vezes imundos e marginalizados pelas pessoas. Olha o que interessante, o nosso sofrimento, a nossa lepra, seja ela muitas vezes um pecado, ou um vício, ou uma doença, ou depressão, ou uma crise financeira, mas sempre coloca-nos em um lugar de total dependência. Tem uma frase de um teólogo famoso, que eu não me lembro o nome, mas eu fiz questão de anotar, que ele disse assim: a dor tem um poder estranho, o sofrimento tem um poder estranho. Ela pode nos isolar em nosso próprio mundo, ou nos unir em um clamor aos pés de quem pode resolver o nosso problema. Então você precisa saber o que você vai fazer com esse sofrimento. Você vai se trancar num quarto, se isolar todo mundo, achar que o negócio acabou, que Deus não te ama? Ou você vai se juntar com mais gente que está sofrendo e vai dizer: vamos clamar, porque eu sei quem é aquele que pode resolver esse problema que a gente está passando agora. Eles estavam à distância, como a lei de Moisés mandava. Só que a distância física não impediu aqueles homens de fazerem com que o seu clamor chegasse aos ouvidos de Jesus. Então eles gritaram: Jesus, mestre, tem
misericórdia de nós. Olha que interessante. Eles estavam fisicamente distantes. Eles precisavam ficar distantes no mínimo 50 metros. É muita coisa. Essa igreja tem aqui aproximadamente 35 metros de tamanho. Imagina você dar 50 metros de distância. Você vê aquele que pode resolver o problema passando. Ah, mas está muito longe. Estou tão fraco que a doença consumiu as minhas cordas vocais. Eles não se limitaram. Eles gastaram até o último fôlego, suspiro. E quando viu Jesus passar, eles gritaram em alta voz, diz a Bíblia: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Isso tem muita coisa para nos ensinar. Eles não gritaram pedindo cura. Eles pediram misericórdia. Eles não chegaram exigindo direito. Eles suplicaram por compaixão. Eles reconheceram a condição deles e reconheceram a autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, tem misericórdia. Gritaram mais alto do que isso, porque eles estavam a 50 metros e sem microfone na mão. 10 homens leprosos, clamando, gritando, suplicando. Agora, sabe o que é interessante? A resposta, o jeito que Jesus responde. Jesus respondeu a esses homens leprosos diferente do que respondeu todos os outros que ele curou. Jesus não os toca, como fez com a mulher encurvada, que ele põe a mão e disse: endireita-se, e a mulher ficou curada. Jesus não faz um discurso, como fez com o paralítico, que ele começou a dizer assim: o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta e anda. Não, ele não diz assim: seja curado, por distância, como fez com o centurião, aquele servo do centurião, que Jesus não precisou nem ir na casa dele. Jesus disse: pode ir para casa, que lá na tua casa o teu servo se encontra curado. Não! O jeito que Jesus responde a esses leprosos me fez coçar a cabeça. Eu disse: meu Deus, esse homem é diferenciado. Porque se fosse eu, no lugar de Jesus, tendo o poder que Jesus tem, eu dizia: olha, não chega perto não, daqui mesmo eu oro por você. Mas Jesus não libera palavra de cura nenhuma. Jesus só vai dizer assim: ó, vocês querem o quê? Jesus, tem misericórdia. Jesus diz assim: tá bom, vai lá no sacerdote e mostrem a doença para eles. Eles poderiam ter reclamado, mas Jesus, a gente já veio dos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram também os homens que desempenhavam o papel de médico naquela época. Eles identificavam a doença e eles identificavam quando o enfermo estivesse curado. É quando você diz assim: Senhor, eu cheguei dos médicos, o médico disse que eu estou com câncer, que eu vou morrer. Jesus, volta lá e mostra a doença de novo. Tem lógica isso? Humana não. Jesus disse: volta lá nos sacerdotes e mostrem a lepra de vocês. Irmãos, de acordo com a lei de Moisés, era isso que o sacerdote fazia: identificava a doença e identificava o curado. O que Jesus está dizendo aqui é: ei, ajam como se já estivessem curados antes mesmo de verem qualquer sinal de cura. Olha que coisa interessante que Jesus faz. 10 homens, ainda com feridas abertas, ainda com a pele desfigurada, começaram a caminhar rumo à cidade. Olha que loucura desses homens. As pessoas poderiam apedrejá-los, os guardas poderiam matá-los, aleluia. Mas esses homens andaram em um ato de fé absurda, que muitos aqui não teriam essa coragem. Eles tinham que dar o primeiro passo, ainda doentes. Jesus disse: vocês vão para o sacerdote, vão doente e se mostram ao sacerdote. Aí o texto diz a frase mais linda dessa história. Aí a Bíblia diz assim: e acontecendo que, enquanto eles iam no
no meio do caminho ficaram curados, ficaram limpos. Irmão, a cura não aconteceu na hora que Jesus liberou a palavra. Irmãos, a cura não aconteceu na presença de Jesus. A cura aconteceu no caminho. A cura aconteceu na jornada da obediência. A cura aconteceu enquanto eles estavam fazendo o que Jesus havia ordenado. O que nós entendemos aqui? Quantos de nós estamos esperando o milagre para depois obedecer? Esperando a cura para depois testemunhar? Esperando a transformação para depois começar a contar sobre quem Jesus é? Aleluia! Quantos de nós não dizemos assim: Senhor, quando eu tiver dinheiro trabalhando fixo, eu dizimo. Senhor, quando eu tiver com a vida em ordem, eu vou te servir. Senhor, quando eu tiver curado, é que eu vou agradecer. E Jesus nos ensina aqui que a bênção muitas vezes está no meio do caminho para a obediência. A fé não espera para ver, é ir sem ver, é fazer sem ver, é caminhar sem ver, é trabalhar sem ver, confiando unicamente em quem Jesus é. A fé não é sentir cura e depois testemunhar. A fé é testemunhar mesmo sentindo a doença. Por quê, pastor? Porque a palavra do mestre é mais real do que a sua condição. Eram 10 homens obedecendo, 10 homens caminhando, 10 homens leprosos e 10 homens curados no meio do caminho. Aleluia! A pele foi restaurada, as feridas se fecharam, a vida voltou para os seus corpos novamente. Imagina aí, irmãos, a alegria, imagina os gritos de festa, imagina os abraços que eles deram quando começaram a andar e começaram a perceber que no meio do caminho a pele se reconstituiu, o corpo começou a criar carne, não havia mais fedor de apodrecimento, não havia mais visão de enfermidade. Imagina os abraços, imagina a alegria, imagina a festa que eles deram naquela estrada. Mas quando chegaram no caminho, os sacerdotes olharam e disseram assim: vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão mais doentes? É lindo ver que eles foram curados no meio do caminho. Mas o versículo 15 traz uma notícia triste desses 10 homens que foram curados. Porque a história poderia ter terminado aqui. Imagina aí, se Lucas, que escreveu a história, terminasse aqui. Era uma pregação linda, das pessoas curadas, das pessoas obedeceram. Mas o versículo 15 diz que um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Não era miando como a gente faz aqui, não. Era em alta voz. Voltou para agradecer. Apenas Veja, eles estavam indo, no meio do caminho, viu que estava curado. Ele disse: vai andando para os sacerdotes, porque eu vou voltar para agradecer. Interrompeu a sua jornada. Ele poderia ter ido direto para a sua família, para o sacerdote. Ele poderia ter ido direto para a sua casa, celebrar a sua nova vida, a vitória, a sua bênção que recebeu. Mas ele entendeu algo que os outros 9 passou despercebido. A bênção não era mais importante do que o abençoador. E ele voltou. E o que ele fez quando voltou? Glorificou a Deus primeiro em alta voz. Diga assim: glorificou a Deus. Muita gente para pouco falou. Diga assim: glorificou a Deus em alta voz. A sua gratidão não foi silenciosa. Porque tem gente, já sabe, que recebe uma bênção grande e fica escondendo ainda a bênção que Deus deu. Ai, não conta para ninguém. Não conta não sei o que. Essa gente ingrata. Se eu receber uma bênção, vou falar de mim. Se eu receber uma bênção, eu conto para todo mundo.
E se por eu ter falado para todo mundo eu perco a minha bênção, não tem problema. O importante é que eu estou falando do que Jesus fez. O abençoador para mim é mais importante do que a bênção que eu ganhei. A gratidão dele não foi silenciosa, foi um escândalo de louvor, de grito, de glória a Deus. Ele não se importou com o que os outros pensariam, não. Ele explanou para todo mundo ouvir o que Jesus havia feito. Aleluia! E aí quando ele chega perto de Jesus, curado, a Bíblia diz que ele se joga no chão e o rosto encosta no chão, nos pés de Jesus. Isso é um gesto de humildade e de adoração profunda. Somente um judeu treinado na religião, nos mandamentos de Deus, faria o que esse homem fez. Somente um judeu fiel à lei de Moisés faria o que esse homem fez. Ele não ficou de pé para agradecer. Ele se lançou no chão. Ele reconheceu que Jesus não era apenas alguém que curava. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Porque para o povo judeu, se ajoelhar diante de alguém era blasfêmia. Mas aquele homem disse que Jesus não era um profeta qualquer, não. Eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar, porque ele não é como os outros. Ele é Deus aqui na terra. E uma palavra simples, irmãos. Aquele homem deu uma palavra simples, mas que fez toda a diferença. Somente alguém que conhecia a Escritura faria o que esse homem faria. Mas sabe o que é interessante? É que esse homem não era crente. Quem era os 9? Esse homem era ímpio. A Bíblia diz: e este era samaritano. Não era crente, os outros eram. Mas o ímpio voltou para agradecer, adorou, se prostrou. E os crentes foram-se embora. Eu estava conversando. Foi eu aqui. Ah, descarregou. Obrigado. Eu estava conversando semana retrasada. Tá ótimo, viu? E nós recebemos aqui na igreja, semana retrasada, no culto de Santa Ceia, não, no domingo anterior, uma católica. Chegou uma senhora católica, sentou na última fileira ali, desse lado de cada igreja lá atrás. Aí eu cumprimentei, o culto começou a rolar. Quando terminou o culto, falei que essa mulher, ela foi embora. Aí, por acaso, eu me encontrei com ela aqui na frente da igreja. Eu disse: ô irmã, ela: pastor, eu quero falar uma coisa. Uma católica, só veio uma vez. Eu digo: diga, irmã. A gente sentou ali na frente, estava tendo ensaio. Ela disse: olha, eu estive aqui domingo e eu saí de casa dizendo: Jesus, estou precisando que o Senhor cure um problema que ela tinha. E ela disse que veio para o culto. Sentou lá atrás. Ela disse que na hora do louvor, na hora da palavra, ela tomou posse e ela não recebeu a cura. Quantas pessoas tinham nesse culto? No último culto de domingo antecedeu a Santa Ceia, tinha 152 pessoas, mas só quem foi curada foi ela. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Um monte de crente aqui dentro, incrédulo, murmurão, que sai de casa, não se prepara para adorar, não recebe nada. Aí vem uma pessoa que nem crente é, cheia de fé, vem aqui, toca Jesus, recebe, e a gente fica com a cara de tacho, olhando para um lado e para o outro. E Jesus está dizendo: ei, cuidado que os ímpios, cuidado que aqueles que não me conhecem estão sendo abençoados. Mas a bênção são para os filhos, mas os filhos precisam querer comer, precisam aceitar o alimento espiritual, precisam receber aquilo que é dado a vocês, irmãos. E aí o texto faz questão de dizer que o que voltou abençoado era samaritano. Samaritano era estrangeiro, era um herege, era um ímpio, era alguém que zombava da Bíblia. Samaritano, irmão, era bicho ruim.
bicho ruim. Mas aquele que religiosamente era o menos provável de fazer a coisa certa, foi o único que voltou. Então Jesus faz a pergunta que ecoa até hoje nos nossos corações. Uma pergunta que revela um Deus que sente a nossa falta, que nota quando nós não estamos presentes. Jesus pergunta àquele homem: não foram 10 os curados, os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Irmão, Jesus sentiu falta dos 9. Só que ele não estava irritado, ele estava triste. Triste. Ele deu o mesmo milagre para os 10, mas apenas um voltou para dar o coração. Os 10 receberam a bênção, mas apenas um voltou para devolver com gratidão. E para aquele homem que voltou grato, Jesus completa a bênção dele. E Jesus vai dizer assim: ó, homem, levante-se, vá para casa, a tua fé te salvou. Espera aí, pastor, espera um pouco. Os 10 não foram curados pela fé? Sim. Mas esse homem aqui recebeu algo mais profundo. Os 9 lá receberam a cura do corpo. Esse, além da cura do corpo, recebeu a salvação da alma. Os 9 lá receberam uma bênção. Esse, além da bênção, recebeu um relacionamento com o abençoador. Os 9 foram curados da lepra do corpo, mas apenas um foi curado da lepra da alma, a lepra da ingratidão. A lepra da ingratidão. Somente um foi curado dela. Então, igreja, a pergunta que Jesus faz atravessa 2000 anos. Já faz 2025 anos que Jesus viveu e pisou nessa terra. E essa pergunta chega até hoje a nós: onde estão os 9? Pergunta para esse irmão que está do seu lado: onde estão os 9? Pergunte mais uma vez: onde estão os que foram abençoados? Onde estamos nós depois que Deus dá o emprego que a gente tanto pediu? Onde estamos nós depois que Deus cura aquela nossa enfermidade? Por isso que tem gente, irmã Mônica, que Deus não pode curar, porque senão não volta mais não. Bandula a vida, vai-se embora e não quer saber. Tchau, Jesus. Onde estamos nós depois que Deus restaura o nosso casamento? Vinha para a igreja na beleza, aí o marido se converte, ó, é shopping, lanchonete, praia. Tchau, igreja. Tchau, Jesus. Onde estamos nós depois do livramento daquele acidente? Quando puxava da perninha, vinha para o culto, todo culto vinha. Agora que aprendeu a andar direito, não aparece mais. Onde estamos nós quando recebemos a bênção? Será que nós pegamos a nossa bênção e seguimos o nosso caminho? Estamos tão ocupados em desfrutar do presente que nos esquecemos de quem foi que deu? Irmão, a ingratidão é uma lepra silenciosa. Ela não faz barulho. Ela simplesmente nos afasta da fonte da bênção. Ela nos transforma em consumidores de milagres e não em adoradores do Deus de milagres. Ela nos faz esquecer da nossa lepra original e nos faz pensar que nós merecíamos a cura e que não estamos devendo nada àquele que nos curou. Então a igreja não pode ser um lugar de 9 leprosos curados e ingratos para cada um que volta para adorar. Não podemos ser um hospital onde os pacientes recebem alta e nunca mais agradece ao médico dos médicos que curou. Não podemos estar e conviver na igreja
como um lugar que a gente só vem quando precisa. Aí depois que melhora, não aparece mais. Ingrato. Ingrato. Leproso. Tua doença é pior do que o problema que você veio buscar aqui. É na alma, é no caráter. E Deus sabe quem é que vem para receber bênção e não vai mais voltar. Ainda bem que Ele cura todo mundo. A bênção do Senhor é como a chuva que cai do céu, para os bons e para os maus. Como o sol que ilumina a terra. Ilumina quem presta e quem não presta. E talvez, irmãos, o Ministério do Louvor pode subir. Você pode soltar já o pé da música que Isabelle cantou. E talvez, irmãos, você esteja aqui hoje e se identifique com os 9. Você já recebeu tanto de Deus, mas sua vida de ingratidão secou. Você parou de voltar aos pés de Jesus. Aí por que você veio hoje? Adivinha? Porque está precisando. Porque se não precisasse não vinha. Não é não? E como é que a gente sabe que a pessoa vem porque precisa? Porque vem, mas não adora. Vem, mas não clama. Vem, mas não canta. Vem, mas não ora. Vem, mas não participa. É aquela pessoa silenciosa. Ela está só para receber, para entregar nada. Só que hoje é dia de fazer o caminho de volta. Hoje é dia de interromper a sua jornada. Não importa o quão empolgado você esteja com a bênção que você recebeu ou com a bênção que você veio pedir. Hoje é o caminho de você voltar para a fonte, para o abençoador. Não se contente apenas com a cura, não se contente apenas com a bênção. Busque o que vem junto, completando a bênção que é a salvação. Busque desesperadamente o Salvador, o abençoador. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Isabelle já pode louvar. Espera aí. Deixa a igreja ficar de pé. Pode acender aqui. Isso. Feche os seus olhos por um momento. Pense em uma, duas, 3 coisas pelas quais você precisa desesperadamente agradecer a Deus. E olhe para cá. Eu queria convidar aqui na frente você que precisa de uma bênção, de uma resposta, de uma cura. Mas só venha se quando Jesus fizer você voltar para agradecer. Se for para vir, ficar bom e nunca mais aparecer, fica aí onde você está mesmo. Mas se você disser, pastor, eu vou aí na frente, e se Jesus me curar, se eu ficar bom, se eu receber, eu volto para agradecer e fico com o abençoador. Mudo de vida, saio dessa vida e entendo que Jesus tem um propósito para mim. Se você quer pedir uma bênção, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Mas se Jesus te der, você vai voltar e vai ficar agradecendo a Ele até o dia que você morrer. Você vai vir para os cultos, você vai se converter, você vai virar crente, vai abandonar as maus amizades, vai mudar de vida, trocar o palavreado. É um convite de coragem. Ah, não quero não, então não venha, fica aí mesmo. Ah, eu quero ficar bom, mas esse negócio de ficar na igreja eu não quero não. Eu vim só para me receber a oração. Então receba daí onde você está. Eu estou chamando aqui na frente quem precisa de uma resposta com urgência, com
com compromisso, e depois vai voltar para dizer que ele fez. E depois vai voltar para dizer: olha aqui onde eu estou, Jesus. Eu fiquei bom, o Senhor me curou, eu mudei de vida. Agora eu quero ser transformado de verdade, não só do corpo, mas da minha alma. Encontre um lugar aqui na frente, se ajoelhe se você puder. Quem não puder, tiver dificuldades, pode ficar em pé, não tem problema. Pode ficar em pé. Isabelle, comece a louvar agora, comece a ministrar agora. Aleluia, aleluia. Tome uma decisão hoje. Não seja como os 9. Não seja mais um que vai embora, vai receber a bênção e não vai aparecer mais. Não, seja aquele que volta, que se prostra, que glorifica, que adora, que escutará do Mestre. A tua fé te salvou. É um chamado para viver uma nova vida. Tem bênção? Tem milagre? Tem, mas vai ter o principal, que é a salvação da tua alma. Só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Graça me alcançou. Quem é esse que era Sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Pai, em nome de Jesus, queremos agora apresentar, Senhor, aqui estão, Pai, pessoas que têm uma bênção, que estão te pedindo, Senhor. Eles estão aqui clamando por uma bênção. Eu não sei qual é a bênção, eu não sei qual é a cura, eu não sei, Pai, qual é a área que eles precisam de um toque. Eu não sei qual é a área que eles precisam de um encontro contigo, de uma palavra que o Senhor vai liberar sobre a vida deles. Eu não sei, Senhor, mas a tua graça transformadora, ela pode, Senhor, a partir de agora, ela pode a partir de agora invadir essa mente, invadir esse coração, arrancar essa impureza, arrancar essa lepra do corpo e da alma, arrancar, Senhor, de dentro essa angústia, esse sentimento, essa depressão, esta doença que está corroendo por dentro. Tu és aquele que perdoa pecados, tu és aquele que conhece o íntimo, o profundo, o escondido, e é por isso que essa noite nós estamos te pedindo, Pai, estamos se humilhando como aqueles leprosos se humilharam, estamos se prostrando, estamos aqui, Senhor, como eles te clamaram e o Senhor deu uma direção. Meu Deus, aqui tem gente precisando de direção. Direção, mostra qual é a direção, Senhor. Mostra qual é a providência, Senhor. Como é que ela vai fazer? Como é que ele vai dizer? O que é que ele vai fazer? Aleluia! E nós queremos nessa noite repreender todo levante do inferno, todo levante de demônios contra a tua casa,
contra a tua família, contra a tua vida, contra teu casamento, contra os teus filhos. Em nome de Jesus, como igreja, nós repreendemos agora todos os demônios, repreendemos agora todos os demônios que têm se levantado contra você. Aleluia. Eita, seja revestido da graça de Deus, seja revestido da poderosa unção de Deus, seja revestido, aleluia, aleluia. Não deixe que este pecado, aleluia, prevaleça. Ele levou estes pecados na cruz, aleluia, aleluia. Não troque, não troque aquilo que vale mais por coisas dessa terra. Não troque, não troque, não troque, não troque. Eu não vou trocar. Eu não vou abrir espaço para o pecado, para o mundo, para o inferno. Não! Mais uma vez, declare: eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Quando o vazio que abri em mim, Hoje é sua morada. a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim. Segura aí, e baixinho. Fiquem de pé, vocês que estão de joelho, fiquem de pé. Aleluia. 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 Olhem para quem está aí do seu lado e diga assim: se Jesus, diga aí para escutar, diga assim, diga vocês também aí na nave da igreja, diga assim: se Jesus te abençoar, te curar, te ajudar, tu vai voltar mesmo. Tu vai voltar mesmo. Olha que Jesus sabe quem tu é. Tu não é peça boa. Não mente não, que Ele sabe quando você está mentindo. Tu vai voltar mesmo. Será que você vai fazer como aquele leproso? Será, irmã Jane, que a gente vai fazer como aquele que voltou, que disse: não, agora eu quero outra vida. Eu quero isso aqui, mas não, isso aqui só me trouxe problema. Eu agora vou voltar para Jesus, vou dizer para Ele o que já era para eu ter dito há muito tempo. Olhar para Ele e dizer: Jesus, voltei para agradecer e não quero saber de outra coisa. É olhar para Jesus, querido, e dizer assim a Ele: ó, eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. O vazio que abri em mim, hoje é sua morada. A minha alma estava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim. Minha vida foi Quem é esse? Quem é esse, Isabelle? Quem é esse? que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte viva. Fez mais. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte vida condenou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Bem baixinho. Tem alguém essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Ou tem alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer dar um passo de fé
hoje quer aceitar Jesus, hoje quer renovar a aliança. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu estou decidido a mudar de vida, a sair da vida que eu vivo e seguir um novo caminho. Se tiver alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para Jesus, mudar o rumo da sua vida, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem um aqui? Tem um jovem aqui? Tem dois? Tem mais alguém? Duas pessoas já. Tem mais alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida? Tem mais alguém? Pode ir, querido, lá para perto deles. Pode ir, hein? Irmã Jó, por favor, impõe as mãos sobre a cabeça dele. Impõe as mãos sobre a cabeça. Pode colocar a mão. Pode ficar aí mesmo vocês. Pai, no nome de Jesus, queremos agora, Senhor, apresentar esses dois jovens que aqui estão entregando a vida para o Senhor. Pai, perdoa os pecados e escreve o nome deles no livro da vida. E nós declaramos sobre a vida destes jovens que o Espírito Santo os recobrirá da planta dos pés à ponta da cabeça. Ordenamos a todo levante do inferno contra eles, contra a mente, coração e alma deles. Ordenamos como igreja ao diabo: sai agora, deixe a mente deles agora. Deixe agora o coração. Aonde você atua, Satanás, nas amizades, nos vícios, nós te ordenamos agora, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Fecha, Senhor dos exércitos, cessa, Jesus, essa batalha que o inferno levantou para ceifar essas vidas. Nós, como igreja do Senhor, agora declaramos que haverá vida aonde o inferno declarou morte. Nós declaramos saúde, nós declaramos vida, nós declaramos libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Envergonha, Jesus, o diabo, deixa o diabo envergonhado. Senhor da glória, nós declaramos que eles serão homens de família, eles casarão, restituirão família, serão homens, aleluia, de Deus, serão jovens de Deus que o Senhor tem chamado nesses tempos. Samaritanos, ouvi o chamado do Senhor, em nome de Jesus. Bem baixinho. Irmã Jó, como é o nome dele? Como é teu nome? Luciano. Como é o teu? Robson, Luciano e Robson. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não mudarem de vida, escute o que eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus, vocês não vão passar mais do que 5 anos nessa terra. Hoje Deus trouxe vocês aqui para dizer a vocês que ou vocês mudam de vida radicalmente, ou vocês não vão viver para ver filhos se crescer. Ou vocês não vão viver para ter família, para casar, para ser pai, para ver o neto correndo dentro de casa. Quando eu estava cantando aqui, o Espírito Santo, eu estava orando, o Espírito Santo ministrou no meu coração que aqueles com quem vocês convivem seriam aqueles que levariam vocês à sepultura. Aqueles com quem vocês chamavam de amigos é quem levantaria contra vocês o calcanhar. Mas o problema não são eles, porque eles estão... Existe um demônio que age influenciando as pessoas, e o diabo não está querendo perder tempo com vocês. No máximo, daqui a 5 anos, vocês não estariam mais aqui para contar a história. Mas hoje, quando vocês saírem por aquelas portas, mudem até o caminho de voltar para casa. Quando saírem de casa, guardem o
que eu estou dizendo no coração de vocês. E toda vez que vocês saírem de casa, a partir de amanhã, amanhecer o dia, vai sair de casa para algum lugar, cuidado para onde vai. E quando acordar de manhã, vocês vão dizer assim, olhar para o céu e vão dizer assim: Senhor, me esconde no teu esconderijo, para que os inimigos, esses que vocês não sabem quem são, vierem para tentar contra a vida de vocês, passar por vocês e Deus cegarem eles. Deus está dando a vocês uma oportunidade de ouro. De ouro. Deus está dando a vocês hoje, última oportunidade. Se vocês não agarrar, não vai ter outra chance. Aplauda o Senhor Jesus essa noite, bem forte. Pode acender aqui. Vamos cantar só aquela parte do Quem é Esse. Quem é que faz isso? Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e no lugar da morte e vida o Cordeiro que por mim meus pecados. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e meus pecados levou. Pai, no nome de Jesus, nos guarda, Senhor, na nossa ida para casa. Guarda, Senhor, aqueles que vão a pé. Guarda aqueles que vão de moto, de bicicleta, de carro, para que eles possam chegar em paz. Cega os nossos inimigos, cega o homem mau. Tira do nosso caminho aqueles que vêm para destruir, para matar e para roubar. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: coxa com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja do Senhor diz: